começava, de facto, por agradecer ao Dr. Pedro Fernandes, porque só com ele nós pudemos construir este ciclo para uma cultura de dados científicos abertos. E recomendo vivamente que, se puderem, leiam a entrevista que enfim, também nos ofereceu através do Diário de Notícias, que nos permite entender o porquê de estarmos aqui a tentar informar as pessoas sobre, na realidade, o que são os dados científicos abertos, o que é que isso significa e qual é o impacto que isto tem, inclusive, para que a ciência seja mais percebida, seja que é melhor, inclusive, a reprodutibilidade dos dados com que estamos a lidar na ciência e que, portanto, entremos numa nova percepção, afinal, de como fazer ciência de qualidade e rigorosa. Portanto, mais uma vez, Dr. Pedro Fernandes, eu lhe agradeço vivamente o ter estado connosco e nos ter permitido levarmos este ciclo aos nossos ouvintes, e que, felizmente, nem tudo é tão mau assim, mas espero que, como não tiveram o privilégio de o ouvir diretamente, possam ter o privilégio de o ouvir na gravação no canal YouTube. Eu queria também agradecer ao Diário de Notícias, que mais uma vez se interessou também por este ciclo e que vai proporcionar as restantes entrevistas dos nossos conferencistas. Teremos duas, como repararam, antes de finalizar o ano 2023, e teremos mais duas depois, já em 2024. E sem mais delongas, eu pedia à professora à professora Helena o favor de apresentar o professor Pedro Fernandes, que saberá apresentá-lo com muito mais propriedade e muito melhor do que eu. E passava a palavra à professora Helena. Muito obrigada, professora Maria Salomé. Portanto, sejam bem-vindos à sessão inaugural do ciclo para uma cultura de dados científicos abertos, ou dados científicos acessíveis. Pedro Fernandes é hoje o orador, a quem muito agradecemos ter aceitado o convite para partilhar connosco os seus conhecimentos nesta área. Tem uma extensa e produtiva carreira científica no Instituto Gulbenkian de Ciência, mas eu gostaria de destacar a sua atividade como coordenador do treino científico avançado na área da bioinformática. Nos últimos 25 anos, organizou mais de 430 cursos práticos, atingindo cerca de 6.500 participantes. Estes cursos tiveram enorme impacto na formação de muitos jovens cientistas e continuaram a distinguir o IGC como centro de treino de excelência a nível internacional. A palestra de hoje desenvolve o tema Ciência Aberta como uma abordagem essencial para promover qualidade científica. Pedro? Bom, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer à Academia das Ciências, na pessoa da professora Maria Salomé Pais, que me convidou para lançar este ciclo e me deu carta branca para escolher as palestras, os temas, os oradores. Trabalho esse que eu venho preparando há uns meses. Escolhi para hoje introduzir o assunto de uma maneira que talvez suscite maior interesse nas palestras seguintes, que são, no fim desta palestra anunciarei, mas estão no site da Academia e podem ver. Hoje vou falar sobre ciência aberta e a ligação que a ciência aberta tem com um dos seus filhos, que é os dados abertos. O plano desta sessão vai ser, vou mostrar-vos alguns fundamentos e princípios da ciência aberta, depois passo para os dados abertos e vou tentar advogar
como é possível que proporcionem uma investigação mais transparente e responsável, e como é que isso promove a sua qualidade. Vou tentar mostrar quais são as boas práticas em dados abertos e em ciência aberta e como transferi-las pela educação e pela comunicação. Como isto é tudo sobre abertura, tenho que começar por dizer que não espero que só a educação tenha esse papel. Por exemplo, os mídia, a imprensa, pode ter um papel em relação à população que não é cientista e pode divulgar estas práticas, até porque, como vão ver na última destas sessões, há um papel que deixamos para a ciência cidadã, e esse papel é um papel que traz uma fonte de dados científicos que não é a dos investigadores, e portanto é preciso perceber como é que esses dados científicos podem ser aproveitados, e disso tratará a quarta e última sessão. No fim temos um período para debate. Quero começar por dizer que os indicadores que utilizamos raramente medem a qualidade da ciência em si. Medem outras coisas que são úteis, mas não a qualidade da ciência em si. Medem, por exemplo, o impacto dos artigos, medem o impacto dos cientistas, como é que eles são respeitados no meio académico. Mas não medem a qualidade da ciência em si. E toda a atividade científica implica exposição por via das publicações, ou seja, na medida em que a ciência que é feita não é publicada, ela fica na gaveta e não é útil a ninguém e não se vê. De facto, a ciência, quando é tornada pública, a que tem maior qualidade é a que é reprodutível. E eu considero que esta é talvez a melhor medida. É ver em que medida é que, ao publicar ciência, um investigador permite que um outro investigador independente, no outro lado qualquer do mundo, consegue capturar as condições experimentais e reproduzir uma experiência, capturar dados semelhantes e analisá-los chegando a conclusões idênticas. Isto é um problema que se chama reprodutibilidade em ciência, é um problema candente. Não sei se tem ideia, mas recentemente, há 4 anos, 5 anos, começou a criar-se um movimento que tentou perceber em que medida é que a reprodutibilidade existia. E fizeram várias experiências. Uma experiência foi analisar 50 papers sobre cancro, e desses papers escolheram 30 em que foram reproduzir as experiências. Reparem que isto é caríssimo, porque é fazer experiências sem budget, não é? Com budget que é contribuído por sociedades e por entidades que estão interessadas na reprodutibilidade. E chegou-se à triste conclusão de que só cerca de 10, 12% dos papers tinham condições de reprodutibilidade, ou seja, tentaram fisicamente criar as mesmas condições experimentais, colher os mesmos dados e analisá-los da mesma maneira. E devo dizer que numa fração que não foi 10%, foi menos, mas mesmo assim significativa, nessa fração os próprios autores não foram capazes de reproduzir as experiências, ou seja, estavam tão mal descritas que não foi possível reproduzir. Isso é um indicador de má qualidade científica, que é, neste caso foi utilizando publicações, mas podia não ser, podia ser só com os dados, por exemplo. Tentar analisar os dados, reanalisá-los noutras condições, tentando aproximar as condições de análise iniciais e tentar obter os mesmos resultados. Obviamente o que eu estou a dizer é que isso também se fez em bioinformática. Também se fizeram ensaios independentes para reanalisar o mesmo dataset. E o resultado foi o mesmo. Ou seja, nós temos na nossa comunidade que criar melhores meios de garantir a reprodutibilidade. E até, eu diria, de a medir, porque essa medida é uma medida que não é dependente do processo editorial, do peer review, etc., mas é uma medida que permite perceber se foi posto suficiente cuidado, não só a fazer experiências, como a recolher os dados e torná-los públicos, e a ter procedimentos de análise que são em si também reprodutíveis.
Vou começar por dizer umas coisas sobre a ciência aberta. A ciência aberta é muita coisa e tem muito conteúdo que cabe na definição de ciência aberta e que é, se calhar, caso a caso, eu não digo questionável, mas é caso a caso passível de uma reclassificação em que certas coisas certamente não passarão. Mas há muita atividade científica que cai no âmbito da ciência aberta, que tem vários caminhos, como eu vou passar a explicar, tem vários caminhos já traçados, tem interpretações já estudadas e tem até uma maneira standardizada de perceber o que é que cabe onde. Mas esse caminho prático visa aumentar a cooperação entre investigadores cientistas e outros investigadores, nomeadamente os cidadãos, e tudo está baseado num princípio de respeitar a máxima partilha e de remover todas as restrições ao acesso. Talvez seja mais sensível para as pessoas que praticam ciência que tudo isto foi acelerado porque se percebeu há uns 30 anos, mais ou menos, que havia que rever a maneira como as publicações científicas podem ser difundidas sem restrições. E isso deu-se um nome genérico de acesso aberto, deu origem a montes de submovimentos que convergiram, felizmente, e hoje em dia temos acesso aberto já regrado e estabelecido. Devo dizer que o acesso aberto tem, obviamente, inimigos. E esses inimigos, em grande parte, vêm da indústria, que é a indústria dos editores de publicações, que veem no acesso aberto uma maneira de não ganharem dinheiro, e isso nem sequer é muito justo, porque ganham dinheiro de outra maneira e, por outro lado, ganham dinheiro não pagando, por exemplo, as revisões por pares. Essa injustiça não está posta de parte, está mais esbatida, mas não está posta de parte, e isso consiste numa transformação bastante profunda na comunidade científica. E é por isso que aparecem vários tipos de acesso aberto, como vai ser explicado na próxima palestra, e esses tipos de acesso aberto vão desde nada até ouro. E isso quer dizer que há acesso aberto que é, na verdade, pago, não é pago por quem lê, mas é pago por quem escreve. O que tem outra vez uma quantidade enorme de injustiças metidas umas nas outras e de difícil resolução. A ciência aberta provoca uma transformação na comunidade e está a ser muito bem fundamentada e descrita. Há um movimento universal que está em curso e para esse movimento foram criadas regras que são claras e que são baseadas em critérios de confiança. O que vão ver a seguir é um cartoon que pertence ao livro Manual de Formação em Ciência Aberta, de que eu sou coautor, com mais 13 coautores, e que é um livro que é absolutamente gratuito, está traduzido, salvo erro, em 11 línguas, embora no site só se vejam 6, e a primeira tradução que houve deste manuscrito foi feita em menos de um ano, em Portugal, por bibliotecários selecionados que que se voluntarizaram para traduzir um pedacinho cada um. Houve um trabalho editorial no fim e saiu uma versão deste livro, que é um e-book, um electronic book gratuito e que pode ser usado e é usado por muitas pessoas, não só da comunidade científica, mas também das comunidades locais, por exemplo, que fazem divulgação de ciência a nível das câmaras municipais, a nível das sociedades culturais, etc. E como é óbvio, uma das razões para traduzir para português foi atingir o Brasil, e este livro é muito usado no Brasil. Mas também é usado em França e na Alemanha,
em Itália, e há traduções para cada uma destas comunidades, em que o uso do inglês não é tão vulgarizado como estamos habituados a ver na comunidade científica. Eu pus aqui, a partir da tradução que está pública, a definição de ciência aberta usada nesse livro. É uma definição que é talvez demasiado comprida, mas que tem os ingredientes que são necessários para definir a área e que sublinha o papel da ciência aberta em promover a colaboração, a promover a mensagem de que os dados de investigação devem, tanto quanto possível, tornar-se públicos, e a disponibilização sobre condições que permitem o reuso tem que estar completamente definida e tem que se perceber quem é que usa dados de outras pessoas de uma maneira autorizada, em primeira instância pelo próprio autor dos dados, mas em segunda instância por quem pagou a investigação, pela instituição que albergou o cientista que produziu os dados, etc. É uma definição talvez demasiado comprida. Eu gosto desta, embora seja um pouco estranha a linguagem, mas também está nesse livro transcrita, e é basicamente dizer que a ciência aberta procura o conhecimento transparente e acessível, e sublinha o papel das redes de trabalho colaborativas, que obviamente, e aqui implicitamente, advém do uso intensivo de meios na internet. Quer isto dizer que já havia ciência aberta antes de haver internet, mas a internet criou maneiras de comunicar muito rápidas e cada vez menos dependentes de capacidades, de armazenamento, etc., e que deram toda uma dimensão maior a esta atividade. Aqui mostro uma coisa que se chama uma taxonomia, que é quem faz estudos ontológicos, por exemplo, aprecia que os termos que são usados numa determinada área sejam classificados de uma maneira hierárquica e em que as relações entre os termos sejam fáceis de percepção. E isto também não pertence ao livro, mas é usado no livro, mas pertence ao site Foster. Foi um projeto que foi europeu, que foi aprovado para muito mais do que fazer o livro. Entre outras coisas, permitiu que pessoas que percebem de ontologia fizessem este gráfico, onde veem que o Open Science está aqui no meio, a definição do Open Science. Como é que se promove uma política de ciência aberta? A primeira maneira de promover ciência aberta é fazer discussões como esta. É ter várias pessoas concorrentemente em comunicação e trocar ideias que naturalmente não são uniformes nas pessoas que participam das discussões, e dessa discussão saem habitualmente alguns avanços que permitem criar melhor ciência aberta. Também se promove divulgando nos meios de comunicação, por isso eu aceitei fazer a entrevista de que a professora Salomé Paes falou, com a criação de incentivos próprios e aceitos por todos, isto porque os incentivos que vêm unicamente das citações bibliográficas são manifestamente insuficientes, não tornam a ciência aberta particularmente atraente. É preciso, para criar ciência aberta, ter infraestruturas. Um exemplo típico é a EOSC, a European Open Science Cloud, que falarei um pouco mais adiante, e arranjar para a ciência aberta um financiamento adequado. A ciência aberta não custa bilhões, custa muito menos do que fazer experiências em aceleradores de partículas, mesmo numa escala continental. E neste caso, a escala correta é a escala universal, não é a continental. A ciência aberta promove-se também, e é por isso que estamos a falar neste assunto, com uma boa prática
baseada em política de dados abertos. E dados abertos neste contexto quer dizer dados que são abertamente acessíveis, exploráveis, editáveis e repartidos por qualquer pessoa para qualquer propósito. Claro que isto não diria que é questionável, mas é uma frase em que certos alarmes soam, como por exemplo, qualquer pessoa pode editar dados feitos por outras pessoas ou depositados por outras pessoas, para qualquer propósito, sem o declarar. Claro que isto aqui, nesta mensagem, desculpem, nesta frase está uma mensagem de cautela, que não é medo, é cautela, é fazer as coisas com cuidado. Os dados abertos, mais uma vez, estão aqui explicitados mais claramente, que esta definição vem da Wikipédia, e esta definição é, como eu disse, abrangente, embora não perigosa. Os dados abertos contribuem continuamente para um conhecimento mais organizado. E isso porquê? Porque quando os dados provêm de uma colaboração, a revisão dos dados é permanente, não é feita periodicamente, não é feita a posteriori, é feita durante o processo de depósito desses dados. A atribuição de autoria é imediata. Eu estou a dizer coisas que penso que muita gente não saberá. É gratuito e imediato, e o acesso é autorizado de acordo com regras que o autor estipula, dentro de parâmetros próprios. Tudo isto é ainda conducente aos princípios que têm vindo a ser enunciados e que estão a balizar a forma como se gera ciência no mundo e que têm a ver com a investigação responsável. Por exemplo, e sem apontar o dedo a ninguém, há ciência que é publicada e está tão mal feita que tem que ser retraída. E às vezes tem que ser retraída nos próprios jornais científicos depois de terem sido publicados. Foi uma coisa que sempre me fez muita impressão. Eu comecei a trabalhar em ciência em 73, ia à biblioteca do instituto onde eu trabalhei 49 anos e as dúvidas que se me punham como jovem, claro que se foram dissipando ao longo do tempo, mas algumas permanecem. E uma das dúvidas que eu tinha é esta. A ciência que é publicada vai para jornais científicos, é impressa, vai para prateleiras em bibliotecas, e se descobre que alguma coisa está mal, como é que se emenda? Vai-se arrancar páginas das revistas? Fazem-se desmentidos? Como é que esses desmentidos são difundidos? E isso fazia muita impressão nessa altura. Claro que não havia meios eletrónicos como há hoje, era tudo em papel e com correio e com grandes atrasos. Hoje em dia isso é muito mais imediato. Mas mais do que isso, tornou-se claro e transparente que o que é necessário é fazer isso no momento em que os dados são depositados, não é depois. E eu, a falar com colegas, ainda esta tarde, estava a lembrar-me que nos primórdios da minha navegação em literatura científica, interessei-me a certa altura por perceber de onde é que vinham as publicações. Qual era o princípio das publicações? Como é que se publicava no passado distante? E claro que muita da ciência que ficava registada não era no século XVII e XVI, não era ciência muito complicada de descrever, embora pudesse ser altamente inovativa, e ia para anais das universidades, não ia para aquilo que nós acabamos por chamar de publicação. A publicação surgiu no fim do século XVIII, com o papel fundamental que teve a Royal Society de Londres. E não sei se isto é uma informação acessória, mas talvez interesse repartir convosco, que o que era habitual nessa altura era escrever para a Royal Society de Londres cartas em francês, manuscritas, com tudo o que isso implica, os atrasos, a entrega,
alguém ligar alguma coisa ao que estava a acontecer, e havia umas reuniões anuais em que os sócios da Royal Society apreciavam essas cartas e decidiam transcrevê-las para uns volumes que eram depois distribuídos. E isso foi o princípio da publicação, não havia editores. E o primeiro editor, como tal, o formato que nós conhecemos agora, foi de facto a Royal Society. E é muito curioso. Eu hoje estive a ler uma carta publicada assim, pelo Alessandro Volta, de Itália. A carta foi para a Royal Society em 1796, salvo erro, e foi publicada em março de 1800. E é sobre os efeitos da eletricidade, a partir de experiências que ele descreve com grande minúcia, consistem em juntar moedas de metal e separá-las por feltros e pedaços de cabedal embebidos em sais. E ele fazia pilhas de grandes dimensões para a época, juntava dezenas de moedas dessas e não tinha instrumentos de medida. Ele não podia comparar os efeitos da eletricidade a não ser com o seu próprio corpo. E o que ele fazia era que punha elétrodos no corpo em vários sítios e descrevia as sensações que ia tendo. E isto revela uma coragem em termos de praticar ciência experimentalmente enorme. E o facto de ele ter conseguido descrever isto para a Royal Society e de a Royal Society lhe dar valor, eu acho que também é muito relevante e põe as coisas numa perspectiva bastante diferente. O que é hoje publicar e o que era em 1800. É algo totalmente diferente, mas a coragem estava lá. E a coragem consiste em pôr a cabeça de fora, em dizer, eu experimentei isto, acho que isto quer dizer aquilo e estou a comunicar à sociedade esta minha descoberta. Isso é algo tão puro em termos de ciência que não é um exemplo que passe despercebido e quem quiser pode pedir-me, eu posso dar o link. O manuscrito está online, a cópia em PDF da carta do Volta, e está descodificada porque a letra é muito má e é muito difícil de ler, mas a Royal Society fez versões disso em caracteres impressos, como deve ser. O conhecimento que vai sendo organizado desta maneira tem hoje um impacto diferente do que tinha há 50 anos, e os jovens cientistas aprendem com este processo a ser colaborativos e justos, evitando os conflitos de interesses. Ou seja, ao fazerem a prática da ciência aberta e dos dados abertos, são lançados num mundo que não é o mundo da luta entre autores competidores. Isso acontece mais tarde na vida, não é com os jovens. E eles aprendem, à partida, a proteger a autoria do seu trabalho e a respeitar a autoria dos outros investigadores. Isto é uma coisa que, do ponto de vista educacional, é importantíssima. E não convido qualquer das pessoas presentes a refletir sobre isso e até a repartir connosco a sua opinião. Mas a minha é que isto, quanto mais cedo aparece na vida de um jovem que quer fazer investigação, melhor. É de referir que estes caminhos, do respeito e dos comportamentos colaborativos, da justiça, estes caminhos conduzem a uma reprodutibilidade acrescida, porque os próprios autores não deixam que as coisas corram mal. E isso não acontece quando nós praticamos ciência e enviamos um artigo para publicação num jornal científico, só sujeito à revisão por pares e, eventualmente, nunca suficientemente discutido e lido por outras pessoas. Por outro lado, é de sublinhar que, quando a autoria está conectada com os dados e não com a publicação, a publicação de artigos, que são sempre interpretativos, deixa de haver certas ambiguidades. E, por exemplo, fica claro que ao publicarmos um artigo e enviarmos os dados para um repositório de dados de um jornal, podemos estar a fazer as coisas por menos valor do que elas têm. Ou seja, os dados que são publicados só são úteis na medida em que contribuem para reproduzir eventualmente
as experiências. E muitas vezes os dados que nós submetemos com artigos são dados que são sumarizados e são só para ilustrar o texto. E muitas vezes também são submetidos, não devia ser assim, mas são submetidos em formatos que não permitem a sua interoperabilidade, ou seja, que não permitem que elementos de software que podem existir e que, ou que existem e que permitem fazer comparação de datasets experimentais, consigam aceder. O exemplo concreto disso é o cientista que utiliza uma folha de cálculo, um Excel, por exemplo, e embeleza o Excel, faz células de várias cores para distinguir as colunas, etc. Isso é uma péssima prática e os jovens têm que aprender a não fazer as coisas assim, porque isso inibe que as reanálises funcionem bem, porque as ferramentas analíticas não são sensíveis às cores das colunas numa folha de cálculo. Muitas vezes importam mal das folhas de cálculo coisas que são, em vez de serem valores numéricos absolutos, são cálculos. Porque as várias folhas de cálculo não têm compatibilidade suficiente e fazem maldades aos dados que encontram. E essa sensibilidade tem que ser transmitida aos jovens investigadores, não é mais tarde, é agora. Para haver uma cultura de dados abertos, eu juntei aqui uma série de frases que explicam porque é que eu acho que este assunto é importante. E devo dizer que eu acho que os cientistas ainda estão muito mal adaptados ao uso de redes de conhecimento ativas em tecnologias de informação. Claro que hoje em dia os cientistas utilizam o Zoom e utilizam outras ferramentas para comunicar, mas isso não é o mesmo do que estar num grupo de trabalho em vários países ao mesmo tempo e analisar o mesmo conjunto de dados com diferentes técnicas e, mais importante do que isso, com diferentes cabeças, com diferentes maneiras de pensar, com diferentes hábitos laboratoriais. Isso leva a que os cientistas hoje em dia ainda comunicam pouco, comparado com o que eu penso que é preciso para fazer isto. E para tirar o suficiente partido de estarem a usar recursos colaborativos. Ainda conhecem mal a forma de depositar dados em repositórios comunitários. Aconteceu comigo muitas vezes que tive que me sentar ao lado de pessoas e mostrar-lhes que não é difícil depositar dados em repositórios de uma maneira correta e regrada e respeitando as regras que esses repositórios têm. Muitas vezes esses repositórios comunitários são temáticos e, portanto, as pessoas que estão a ver o que lá está a acontecer, e eu devo dizer que só veem quando a pessoa que está a depositar deixa, até lá a pessoa vai depositando e vai em equipa tentando refinar, e quando acha que as coisas estão bem para estarem ao alcance da comunidade, autoriza o acesso. Os cientistas são sujeitos a diferentes pressões, algumas delas são inaceitáveis, pressões institucionais, por exemplo, pressões das fontes de financiamento, e por isso, neste aspecto, deixam passar boas oportunidades de fazerem a sua ciência ser bem transmitida à comunidade. E para isso, eu devo dizer que o que está a discutir atualmente na tal EOSC e noutras redes é a necessidade de criar incentivos adequados e a modernizar as citações. Isto quer dizer que as citações que nós usamos hoje são usadas na bibliometria em geral e são uma má remuneração da ciência que não sublinha a qualidade. Veja-se, por exemplo, a quantidade de dificuldades que são geradas com as autocitações, por exemplo, e com citações que são desadequadas de pessoas que nem sequer leram os artigos. É importante lembrar que a ciência que tem valor é só a que se publica, a que fica na gaveta e nunca é publicada não serve para nada. E isto acontece mais vezes do que é desejável, como todos sabemos. Os dados científicos publicados com os artigos são frequentemente resumidos, como eu disse há pouco, às vezes em formatos que não permitem o seu reuso. E todos estes fatores empobrecem
a reprodutibilidade. Os cientistas precisam de saber dar valor à disciplina de publicação aberta de dados e saber como anotar, como manter, e isso chama-se data curation. Eu vou explicar à frente como é que isso pode ser acedido com facilidade. Os cientistas precisam de saber como esse conhecimento é passado aos jovens e à sociedade, e têm que se preocupar com isso. Para trabalhar dados públicos em rede, os dados abertos permitem a concorrência de diversos métodos de análise, alternativos ou concorrenciais. E isso é altamente enriquecedor porque nenhum cientista sozinho domina todas as técnicas de análise que são precisas para fazer boa ciência. Podem, por exemplo, beneficiar disso só internamente dentro de um grupo de trabalho, de um laboratório, por exemplo, mas isso não os expõe a uma maneira de pensar alternativa e diversa. E como sabemos, ganha-se muito quando se permite a exploração de interpretações alternativas. E essas interpretações podem ou não vir de grupos próximos, e na medida em que os dados sejam abertos, os grupos distantes têm maneira de sugerir alternativas de análise. É de sublinhar que a ciência aberta, baseada em dados abertos, permite que as análises sejam feitas logo e imediatamente discutidas em grupo. E muitas vezes, quando são cometidos erros, num processo mais tradicional, só se descobre os erros quando se manda o artigo para publicação. Nós aqui estamos a falar de, por exemplo, criar conjuntos de dados para repartir que estão mal organizados, mal formatados, que têm dados em colunas de uma tabela, mas em que as unidades não são sempre as mesmas. Tabelas com diferentes números de colunas e onde há mistura de valores numéricos, etc. Isso no que diz respeito aos erros. Em relação ao depósito, o depósito vai sendo enriquecido com anotações. Anotações são textos que vão sendo acrescentados a cada registro e que permitem, historicamente, perceber o que é que aconteceu ao conjunto de dados que foi partilhado. Ao trabalhar dados públicos em rede, não é irrelevante olhar para os aspectos de treino, porque o treino, não sendo individual, sendo feito em grupo, é muito mais eficiente. E é muito mais eficiente ainda se o treino for feito sobre os dados do próprio grupo, em que, em princípio, os membros do grupo percebem o que estão a fazer. Procurar arranjar melhores práticas para tratar dados abertos é, hoje em dia, uma tarefa que chama a atenção de vários projetos de investigação. Não sei se para esta comunidade, eu não sei, devo dizer que não sei para quem estou a falar, mas o que não me torna particularmente nervoso, mas não sei muito bem se o que eu estou a dizer é relevante para toda a gente. Vou esperar que sim. O que se tem feito ultimamente é criar certas, eu chamo-lhe normas, mas não são bem as normas, são as recomendações que são aceitas na comunidade. E essas incursões permitem que os metadados, ou seja, os dados acerca dos dados, sejam depositados de uma maneira que permita a sua procura, encontrar dados através destas anotações, descobri-los com mecanismos de procura. As pessoas que me estão a ouvir, penso que todas sabem o que é o Google, mas o Google existe sob versões mais sofisticadas para dados que não são páginas da web. E isso quer dizer que os conjuntos de dados que são postos em repositórios de dados abertos são passíveis de serem procurados. Eu não sei como é que é traduzir isto, mas é a definição do search. É feito, esse search é feito por comparação
de strings de caracteres, mas não de uma forma isenta de sentido. É uma comparação que é bastante semântica. E essas ferramentas não são como o Google, são muito mais sofisticadas. Todo este mundo permite recolher e validar comentários. E esses comentários vão enriquecendo o conjunto de dados que está publicado. Finalmente, e já depois deste processo de revisão, aparece a altura em que a equipa quer publicar e pode optar por fazer uma pré-publicação. Hoje em dia isto é mais, talvez mais sensível para as pessoas, porque o mundo da física foi quem começou com isto há aí 30 anos, mais ou menos, em que passou a ser regra depositar pré-cópias dos artigos em sites que são públicos e os artigos começaram a ser criticados pela comunidade. Muitas vezes por pessoas que acabam por ser os referees e que, quando vão a ser referees ou árbitros na publicação, numa revisão por pares de uma revista, já vêm com as críticas, não só as deles, mas dos outros, discutidas com os autores, e isso faz com que a revisão por pares seja muito mais ligeira, mas profunda. Ou seja, que não seja perdido tempo e dinheiro e recursos a discutir o que podia ter sido discutido em equipa. Não sei se me expliquei muito bem nisto, mas se não expliquei, façam perguntas e eu tentarei responder. Ultimamente tem tido alguma expressão a revisão por pares aberta. E há certos jornais que começaram a praticar isso extensivamente, e nestes jornais os árbitros, os revisores, são conhecidos, têm nome, não é anónimo, mas por outro lado estão totalmente expostos. Se fizerem uma pergunta que é uma criancice, toda a gente nota, e é uma vergonha para o próprio. É também uma vergonha para o jornal. E, portanto, isto criou uma disciplina maior, porque as pessoas preocuparam-se muito mais com a justiça nas apreciações que fazem dos trabalhos que estão submetidos. Este fenómeno estimula frequentemente a colaboração e a atenção por parte de entidades financiadoras. Começaram a ver que, se apoiarem este tipo de iniciativa, têm a ganhar, porque, por exemplo, não sei se isto é muito sensível, mas, por exemplo, quando as entidades financiadoras apreciam propostas, as chamadas grant applications, as propostas, fazem isso com base num conjunto de peritos que analisam montes de projetos, necessariamente de uma maneira bastante superficial, porque não há tempo. E na medida em que haja revisão por pares aberta, os membros dos comitês que analisam propostas de financiamento têm uma base de decisão muito mais fidedigna e com a garantia de que ela é aceita pela comunidade. Isto não é irrelevante, é algo que a prazo, não é imediatamente, mas a prazo, vai transformar o processo de apreciação de propostas de financiamento em ciência. A ciência aberta, em particular os dados abertos, contribuem para a qualidade científica na medida em que aumentam a reprodutibilidade, mas para isso é preciso ensinar as pessoas a usar esses métodos. E aqui está uma imagem, passo a falta de vergonha que eu tenho em mostrar o trabalho que fiz em Oeiras nos últimos 25 anos, e que consiste em criar salas em que as pessoas colaborativamente analisam dados. E neste caso está a funcionar um curso em que em parte deste curso estivemos a usar dados abertos e estivemos a contribuir para repositórios abertos. E isto não é trivial. Aqui 30 pessoas ficaram a saber como fazer isso sem ter que andar a perguntar a ninguém e sem ter que andar a ler livros e a seguir instruções. Embora não seja nada muito transcendente, é uma prática em que estar isolado e sozinho torna tudo muito mais difícil. E neste aspecto, eu acho que o treino prático tem um papel
bastante acentuado. Por outro lado, para as pessoas que querem saber como é que vão fazer isto, podem começar por algo mais ligeiro. Podem ir, por exemplo, a este site que é da revista PLOS, da Public Library of Science, e podem ver que tem instruções de como escolher os repositórios onde podem pôr os seus dados científicos. E estas instruções são muito simples de seguir. Se olharem para este site, veem que um deles é este Figshare, de que eu sou orgulhosamente embaixador, mas que é um sítio onde, com uma grande facilidade, um investigador pode pegar num conjunto de dados descrito, pode anotá-lo, pode escolher as keywords pelo qual quer que sejam procurados e pode ir de 0 até à publicação em 3, 4 passos. 4. E quando acaba isto, quando acaba o processo de deposição, imediatamente na página de diálogo com o website aparece um DOI. Não sei se as pessoas que estão a ouvir-me sabem o que é um DOI, mas DOI quer dizer Digital Object Identifier, e isto quer dizer que o dataset que foi depositado, ou a figura, ou um texto, ou, no meu caso, tem a ver com a palestra de hoje, os e-books que eu publiquei em colaboração, ficam imediatamente identificados na internet com um único número. Devem ter visto que nos papers, habitualmente, nós agora já seguimos, carregamos numa linha que está sublinhada e que diz DOI, 2 pontos, qualquer coisa. Isso é um identificador único. Não há maneira mais nenhuma de pôr esse objeto noutro sítio sem colidir com este identificador. E isso é algo muito relevante porque garante a unicidade do depósito e permite imediatamente a citação, só usando esse string de caracteres. Para começar a contribuir com dados, o que é aconselhável é experimentar publicar dados de um projeto que já esteja terminado, para não entrar em colisão com ninguém, porque as pessoas, quando estão a começar a fazer isto, fazem frequentemente erros e têm hesitações. É melhor começar com um projeto terminado. Isto não é um conselho meu, é um conselho da comunidade. As pessoas que trabalham nesta área e com quem eu colaboro aconselham a fazer isto. Portanto, pegam num projeto, o projeto está terminado, tem publicações que já estão aceitas, não é inabalável do ponto de vista da sua originalidade, porque já está depositado, mas os dados, por exemplo, não estão totalmente licenciados para repartir. E podem fazer o exercício de usar esses dados, já a posteriori, e obter um DOI para esses dados. Finalmente, quero acabar esta maneira de consumir o vosso tempo, que desde já agradeço, dando-vos a saber o que são as próximas sessões na Academia sobre este tema. E há mais 3 sessões para as quais já estão escolhidos os oradores, e há datas, e, portanto, espero ver-vos em breve. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Pedro Fernandes, por esta tão esclarecedora conferência que nos traz e, sobretudo, diria eu, para pessoas que, como eu, fizeram um percurso em que nem se falava em... muitas vezes era difícil publicar porque havia pouco acesso e publicava-se. Eu lembro-me que eu, pessoalmente, as primeiras publicações que fiz, que foram praticamente sempre todas fora do país, no estrangeiro, mas foram comunicadas. Eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar, ainda do meu tempo, vejam bem como já lá vai há tanto tempo, ainda no meu tempo, os resultados que eu ia obtendo na minha investigação eram apresentados, isto quando eu estava a fazer doutoramento, eram apresentados pelo meu professor e pelo chefe do laboratório em Paris, eram apresentados à Academia das Ciências
E aí havia um sistema fantástico de publicações, não há dúvida nenhuma, que saíam com uma rapidez enorme, e que à partida tinham por exigência, digamos, não ter mais do que 5.000, já não me lembro, 5.000 e tal caracteres, e depois ser avaliado pela comissão da academia, da área, e era assim que se era publicado. Portanto, ainda não era muito longe, isto em 1900 e perto de 70, não era muito longe ainda das cartas que se escreviam. Eu estava-me a lembrar também do número enorme de cartas que eram enviadas pelos nossos cientistas de então, como o João de Loureiro, que se comunicavam com cientistas da Royal Society, até com Banks e por aí fora. Agora, de facto, eu, ao ouvi-lo com todo o interesse e sobretudo com aquilo que é o mundo de hoje, que torna na realidade a ciência muito mais responsável, digamos assim, porque eu imagino que quem publica tem que pensar sempre que, primeiro, tem que partilhar qualquer coisa e dados que sejam credíveis, mas muitas vezes também há muita invenção, e se eu fosse aqui contar coisas que aconteceram e que eu tive conhecimento em instituições extraordinárias, em que na realidade os dados que eram publicados, aceitos nas melhores revistas, isto não vai muito tempo, isto vai para a década de 80, 90 do século passado, e que só por razões fortuitas depois se descobria que de facto aqueles resultados estavam todos fantasiados, não tinham nada de verdade, e que eram já na altura, que havia já na altura também revisão, supostamente pelos comitês de réflex. Mas isto de facto traz-nos um conjunto enorme de conhecimento, a sua conferência, alertando-nos para o interesse e o impacto que poderá ter realmente no rigor e na reproducibilidade dos dados e dos resultados através desta ciência aberta. Eu devo dizer-lhe que aprendi muito e tenho pena de já não estar em condições, ou pelo menos já não estar tão ativa quanto gostaria de aprender mais e saber mais como se pode, inclusive, transmitir aos jovens que estão connosco ou que nos deixaram nas suas carreiras, que agora são altamente promissores, o quão importante é conhecer e perceber, afinal, o interesse do saber, viver e conhecer esta ciência dos dados científicos abertos. Mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua extraordinária comunicação, tão informativa e que se revela tão importante, e que acho que será importantíssimo que seja repetida para comunidades ainda mais amplas do que aquela que ainda hoje, apesar de tudo, conseguimos reunir aqui. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Eu imagino, ou pelo menos como sabem, normalmente ou as pessoas põem a mão no ar aqui no quadradinho das reações, aparece uma mão no ar, ou então podem pôr a mão física no ar, quem quiser colocar questões, que seguramente. Rodrigo Cunha tem a mão no ar, portanto faz favor. E depois Helena Santos. Se faz favor, não sei se tem o microfone ligado, pelo menos não se está a dar. Julgo que sim, que tenho tudo ligado nesta altura, espero que me estejam a ouvir. Portanto, em primeiro lugar, os meus agradecimentos pela palestra que foi feita pelo Pedro Fernando. É só para tirar... já está tirada a tela, está bem, já não se vê. Pronto, obrigado. Peço desculpa ter interrompido.
Estava eu a dizer primeiro, agradecer ao Dr. Pedro Fernandes a partilha de todo este manancial de informação. Eu vinha só colocar, enfim, uma opinião e a experiência pessoal que tenho, que é, em primeiro lugar, a de ser um apaixonado por esta partilha de dados originais, mas, em segundo lugar, chamar a atenção para aquilo que é uma dificuldade crescente que temos, que é a falta de tempo para poder, por um lado, colocar estes dados, organizar e colocar estes dados, e, paralelamente, também olhar para outros dados que são colocados e fazer deles a utilização. Portanto, este fator de tempo e saber como é possível mais uma tarefa adicional a acrescentar àquelas que nós já somos obrigados a fazer, sendo esta ainda facultativa, é uma questão que me parece importante eventualmente ser considerada. Um outro aspecto, estava a ouvir a professora Salomé falar de dados falsificados. A verdade é que disponibilizar os dados originais também é uma maneira de ajudar quem quer levar a cabo estes processos de falsificação, de os falsificar de uma maneira, enfim, muitíssimo mais original, não é? Porque tem acesso àquilo que são dados originais que pode manipular imediatamente. Portanto, eu continuo ainda com algumas limitações em termos de tempo para colocar os dados e questionando-me também sobre o que é que eu estou a fazer, para que é que eu estou efetivamente a contribuir. Desculpe se foi muito longa a intervenção e mais uma vez agradecer-lhe a partilha do seminário. Muito obrigado. Nada. Olá, Rodrigo, nós fomos colegas no IGC Em há tempo. muitos tempos, há muito tempo. Eu aprecio esse comentário e acho que ele está muito ligado a uma coisa que pode ser chamada pelo nome, mas também podemos começar a fantasiar, mas realmente o que existe é algum medo por parte dos cientistas em dar este passo. Porque eu acho que é essencialmente porque não se percebe muito bem o que é que vai acontecer a seguir. Se alguém vai pegar nos nossos dados e copy-paste e tentar fazer outras coisas com ele que não são aquilo que a gente quer que se faça. Eu devo dizer que para mim foi uma surpresa ver que isso é muito difícil, porque, como se deve estar a perceber pelo que eu estou a dizer, eu já experimentei fazer isso. Não com dados forjados nem aldrabices, mas tentei fazer isso para perceber quais eram os limites, o que é que impede um ladrão de pegar em dados de outras pessoas e inventar que esses dados são dele. E é difícil porquê? Porque nada disto é feito em isolamento. Ninguém faz isto sozinho. Não é aceitável. E ao ser feito em equipa, as outras pessoas da equipa têm que estar completamente coniventes para alguém ser capaz de fazer isso. E estando exposto publicamente, é imediatamente visto pela comunidade. Porquê? Porque estes repositórios de dados não são da IBM, não são da Nestlé. São repositórios que são de comunidades científicas, em que isto se vê imediatamente e ninguém quer estar sujeito a isso. E, portanto, eu tenho uma experiência positiva a reportar, que é possível fazer malandrices, mas é difícil, é muito difícil. E é altamente vergonhoso. E nunca mais ninguém se vê livre dessa vergonha. Não sei se fui direto demais, mas tentei responder. Helena. Pronto, eu queria agradecer ao Pedro esta apresentação, que realmente é bastante, para mim, é bastante inovadora. E o que eu pergunto portanto, para mim é de facto um mundo novo, não é? Quer dizer, estava habituada, já deixei de fazer investigação, mas estava habituada a praticar uma investigação que era o mais honesta possível, como é óbvio, mas claro que não estava sujeita a este tipo de escrutínio, etc. Eu pergunto-me qual é o grau de aceitabilidade deste procedimento atualmente em Portugal, ou mesmo nos sítios em que tens conhecimento? Será que isto é realmente execuível?
Não sei. Estamos a falar de ciência aberta ou de dados abertos? Dados abertos. Dados abertos. Dados abertos, eu devo dizer que existe um movimento internacional que se chama European Open Science Cloud, que olha intensamente para este problema, para a forma como ele pode ser suportado por infraestruturas nacionais e internacionais. Em Portugal, a European Open Science Cloud tem um membro, que é a FCT. Tem 2 pessoas na FCT que são altamente competentes em dados, e tem uma espécie de... não é um cliente, é um participante, que é a Universidade de Coimbra. E não tem mais nenhum, o que me preocupa. Devo dizer que isto é, para mim, não é sequer muito saudável que seja só um. Mas a competência das pessoas da FCT que estão nesta área é bastante grande, e elas são dois investigadores que são aceitos na comunidade EOSC internacional, e isso, já de outra maneira, descansa-me, porque tenho confiança de que as coisas vão funcionar bem. Neste momento, está-se na fase de lançamento de algumas infraestruturas internacionais, em que não ter esta membership, não ser membro da EOSC, ia fazer uma diferença enorme. Portanto, Portugal já está relativamente bem situado. Embora eu deva dizer que, quando estamos a falar da EOSC, não estamos a falar só de dados científicos, estamos a falar de outros dados, como, por exemplo, não sei, agricultura, meteorologia. Muitas vezes não é só científica, tem o tipo de observações que não são científicas. Mas, ainda assim, estar neste barco, para o meu gosto, faz imensa diferença, e eu convido-vos a procurar EOSC e a ver que inserção Portugal tem nisto. Por outro lado, outras redes de colaboração que têm mais a ver com as ciências da vida, por exemplo, ou com saúde, beneficiam de infraestruturas de deposição de dados. Têm servidores dedicados que permitem fazer estes depósitos. E mais, têm equipas que estão continuamente a analisar a forma como comportamentalmente os cientistas olham para estes recursos, não só do ponto de vista de quem deposita, mas de quem usa. E isso é muito importante que se faça, e não está descurado de maneira nenhuma. Não sei se isso responde à pergunta, mas... Responde, obrigado. Porque, no fundo, assim, isso torna necessário uma outra rede de referees, entre aspas, não é? Para escrutinizar aquilo que se passa depois com os dados que são publicitados. Sim, são revistos. E existem comitês a rever esses dados. Pois. Portanto, existem várias camadas, de facto, portanto, é uma estratégia completamente diferente. É. Não tem tanta anonimização, mas tem mais responsabilidade. Não tem secretismo, mas tem difusão. Não tem mercados-alvo, e eu devo dizer que olho para o mundo das publicações como algo bastante comercial. Há sempre interesses financeiros, e este tipo de coisas não tem... tem custos que são grandes, mas são custos que são normalmente suportados por projetos nacionais e internacionais em que isto é pouco. E, portanto, há uma certa confiança de que as coisas não se descontinuam. Mas são feitas várias cópias em réplica. Não sei se as pessoas que estão aqui a assistir têm noção do que é trabalhar na nuvem, na cloud, mas a cloud é altamente segura comparada com servidores dedicados em que, por boa vontade da instituição que tem o servidor, enquanto não o apagar, as coisas não desaparecem. Na cloud isso não acontece. O computador é de alguém, como se costuma dizer. Não é que os computadores não tenham dono. Os computadores são de alguém, mas são usados numa ótica
participativa em que os custos estão repartidos por várias entidades. E, portanto, a cloud não terá descontinuidade em termos de storage, por exemplo. O armazenamento de dados não vai ser descontinuado. E isso é profundamente diferente daquilo que eu me habituei quando fazia trabalho experimental em laboratórios, que era, nós tínhamos dados que gravávamos em discos e guardávamos os discos. E ali ficavam. E um dia devem ter sido incinerados, nem sei. Mas são totalmente irrecuperáveis. E às vezes não se consegue lá ir. Às vezes já não se consegue buscar lá informação nenhuma. Pois. Mas Exato. este processo na cloud não é assim. E essa diferença tem que ser dita às pessoas. Eu não estou a ver nenhuma mão levantada, não sei se alguém terá mais questões. Eu devo dizer que, inclusive, com as últimas informações que o professor Pedro nos deixou em relação à FCT, eu acho que deve ser particularmente importante, inclusive para uma maior, digamos, justeza nas avaliações dos projetos e por aí fora. Penso que terá uma utilidade muito grande nesse aspecto, não é? Eu concordo. E acho que esta sessão Mais independente, inclusive, não é? não foi vista por mais do que 30 pessoas que eu dei por isso. Devo dizer também que não segui o chat, se calhar alguém fez uma pergunta e eu não dei por nada, mas aí peço desculpa. Mas estas 20 pessoas ficaram a saber e podem propagar. Exato. A esmagadora maioria das pessoas com quem eu falo, no mundo da ciência, não sabem que Portugal está na EOSC. Não fazem ideia nenhuma. Eu não sabia. Está bem, mas quer dizer, não é Costumo só... ser, É costumo muito ser importante, curiosa, costumo ser curiosa, mas não sabia, devo-te confessar a minha ignorância. mas até andar à frente dos outros. Não sei, é verdade. Aliás, de facto, diz e bem, tivemos 20 pessoas ou 21, mas eu costumo dizer que os que estão aqui muitas vezes funcionam como correia de transmissão. E não só do interesse e do despertar, neste caso, para um assunto tão importante, mas depois o que acontece é que vê-se, passados 4, 5 dias e por aí fora, pessoas que, ao saberem que houve estas conferências, vão ao YouTube e aí têm uma abrangência muitíssimo maior. E, portanto, a importância da comunicação desta matéria, digamos assim, desta nova maneira de viver a ciência e de escrutinar a ciência, eu acho que de facto é particularmente importante e eu inclusive congratulo com esta capacidade, não, com a dinâmica que a FCT está a dar neste sentido, porque acho que é bem importante para avaliações cada vez mais independentes, menos influenciadas ou influenciáveis por razões várias. Mas não é só a FCT, são outras agências também que, se praticarem este tipo de como é que eu ia dizer, de possibilidade, serão com certeza muito mais isentas nas avaliações. Eu acho que é preciso dizer, pelo menos às pessoas que assistiram a isto, que a acusação que eu vejo fazer muitas vezes, de que Portugal paga fees, membership fees, a vários organismos internacionais e que essas pessoas estão decepcionadas porque veem que o dinheiro que vai para lá não retorna. E eu acho que isso é uma coisa que está a ser analisada por essas pessoas de uma maneira muito leviana, porque claro que retorna em valor e isso não é nada de desprezar. Por exemplo, estas coisas que estivemos aqui a descrever e que são infraestruturas e qualquer pessoa vai à internet e descobre que elas existem, não é líquido e linear que Portugal beneficia de uma maneira que não é sequer indireta disso. E esse é um retorno, certo que não é dinheiro em contas bancárias, nem vai para os
orçamentos de laboratórios. Mas é um retorno que nos cabe a nós aproveitar. São instrumentos que nos colocam na mão, não é? Mas se optarmos por não os utilizar, é o que se perde. O problema é nosso, o problema é de cada um, não é? E temos cada vez mais que olhar para nós próprios e vermos se o nosso comportamento nos permite criticar os outros. Exato. Ou eu acho que não vai. Vou ver aqui se há alguma questão no chat, mas tenho aqui apenas uma muito útil a informação. Desconhecia, já tenho mais uma pessoa parceira, que é para ficar mais tranquila. Apenas o artigo da Unesco e outras entidades estrangeiras. Conhecimento gera conhecimento, é o meu lema. É uma senhora que participou seguramente nesta reunião, nesta sessão. Mas apenas para considerar muito útil. Portanto, mais uma vez, eu tenho que agradecer ao Dr. Pedro Fernandes por esta informação tão útil que nos trouxe e que, para mim, me ajudou a ficar mais informada e a também esclarecida quanto a ignorâncias que tinha nesta matéria e seguramente continuarei a ter muitas. Mais uma vez, muito obrigada. Eu dispenso-me de informar sobre as novas, sobre a próxima conferência, porque já o fez o Dr. Pedro e, portanto, cá esperamos por todos para continuarmos a aprender mais estas novas dinâmicas que a mim já estão, me ultrapassavam mesmo. E mais uma vez, por isso também por mim própria e não só pelo Instituto de Estudos e por todos aqueles que queiram saber mais, por mim própria, e eu agradeço a sua intervenção e mais do que isso a criação deste ciclo tão importante.